Paz e graça a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem. Esteja bem o quê? Esteja bem a sua vida, esteja bem a sua saúde, esteja bem a sua família e o seu trabalho. O meu nome é Silvio, estamos aqui nesse local bonito e eu quero te fazer um convite pessoal para você. Vamos falar hoje sobre um assunto chamado alimento espiritual. Vinde as águas. Para discorrer sobre esse tema, hoje eu resolvi pegar 2 versículos que estão aqui no Evangelho segundo São Mateus. Deixei marcado aqui com esta pena de papagaio. O papagaio fala bastante. No capítulo de São Mateus 15. Então, se você tem uma Bíblia Sagrada em casa, abra no capítulo 15 de São Mateus. Eu estou utilizando aqui uma NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje em dia, né? A linguagem de hoje, né? Eu vou fazer leitura de 2 versículos e você me acompanha se tiver a Bíblia. Se você não tiver, não tem problema. Você anota aí, acompanha, anota e depois você confere. Confira tudo o que você ouve. Confira tudo o que você ouve. Marca bem no seu coração essa passagem. Confira tudo o que você ouve. Tá bom? Vamos lá então a fazer a leitura do livro. Mateus 15. O versículo que eu vou ler para vocês é o 32 e o 33. Os 2 versículos. 32 diz assim: Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair na fraqueza pelo caminho. Versículo 33. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda esta gente? Até aqui, 32 e 33. Vou colocar a Bíblia do lado aqui. Muito bem. O sol se faz presente depois de muitos dias de chuva e a luz reflete nessa água no que uma época atrás, 25 anos atrás, foi um rio muito piscoso que produziu muito peixe. E hoje degradado, protegido por essa mata ciliar, ele resiste ao tempo. Mas um dia esse rio poderá secar. Essas árvores morrerão, serão cortadas, destruídas, e todos esses pássaros e animais que aqui se abrigam não terão mais lugar para viver. Pode acontecer. Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas existe algo que é imutável e que nunca vai mudar. Que é a saciedade do ser humano pela vida eterna. Pela salvação. Pela busca de algo que o complete. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, no Novo Testamento, nos dão um exemplo vivo disso. Quando Cristo diz que os céus e terras passariam, mas as palavras dele não iriam passar, não iriam ficar esquecidas. E iriam permanecer perpetuamente, até a sua vinda. Nota-se que o perpetuamente é até a vinda dele. Porque depois que ele vir buscar e levar o seu povo, não haverá mais necessidade desse testemunho das Escrituras ficarem aqui, porque não haverá quem o leia, quem o busque. Só haverá aqui neste mundo espiritual que estou falando, tá? Não é o planeta Terra em si, tristeza e dor. Havia uma multidão que seguia o Senhor Jesus. Agora vamos para o texto. E essa multidão seguia o Senhor Jesus Cristo através dos montes, dos desertos, dos morros, dos jardins, vielas.
buscavam muito nele o alimento, o pão, o peixe, porque haviam rumores naquela época, rumores, que o Senhor Jesus Cristo, um profeta santo, na cabeça deles, um profeta santo, tinha um dom da mágica de fazer que os alimentos se multiplicassem. Ele multiplicava, ele clonava, ele produzia alimentos. Então o povo comia, não precisava trabalhar, não precisava plantar, não precisa trabalhar para ganhar um sustento para poder comprar o pão. Vai só seguir o mestre e tudo você vai ter de mão dada. Basta pedir pro mestre, dá um pão aí. Aí o mestre garçom chega lá, não, tá aqui ó, pão, filho, você quer um pedacinho desse pão de alho aqui? Você quer um pedacinho da linguicinha? Opa, maminha, alcatra, picanha. O povo realmente é muito mal acostumado. Mas no meio das pessoas que são carnais, ou seja, são terrenas, tem as pessoas espirituais. E hoje, o assunto desse vídeo é o alimento espiritual. A comida sólida, que ela vai te fazer um bem e ela vai até levar um tempo para ser digerida pelo teu estômago, pelo teu íntimo, mas depois ela produz uma energia, uma força, uma vitalidade que você não vai conseguir discernir o quanto de bens que ela vai produzir no teu dia a dia, na tua vida, ou ao longo da tua caminhada. Como o homem que come um monte de guisado de abóbora, só abóbora, vai fazer uma viagem longa, umas frutinhas silvestres pequenas, e ele desfalece pelo caminho. Mas aquele come um alimento sólido, com mais sustância. Vamos falar assim, um pouco de carne também, vermelha ou branca, não importa, e uma alimentação adequada, com a água ali para fazer hidratação para tomar. Ele faz aquela jornada dele e ele vence a desidratação, vence o período. Em certos momentos ele vai descansar para fazer a sua cesta, né? A digestão, mas ele continua e consegue chegar na labuta. É como aquele empregado, aquele trabalhador lá da roça ou das fábricas que pega no pesado e na hora do almoço leva a sua marmita com feijão com arroz. O feijão tem ferro, o arroz tem os carboidratos, uma misturinha ali, uma carne, né? A gente fala mistura aqui no Brasil, né? É uma carne, um carboidrato, uma coisa assim, ou até uma fruta, um suco, para manter o corpo em dia, para que produza energia e força suficiente. E essa força vai fazer com que você consiga completar aquela jornada de trabalho e chegar à finalidade que você foi admitida. É assim. Mas o alimento espiritual não é como esse alimento que nós comemos todo dia. Porque esse alimento que a gente come todo dia, ele vem em nós, entra em nós, faz um efeito. E em parte ele é assimilado por nós, em parte ele é descartado e sai do nosso corpo e volta para a natureza. No texto que a gente leu aqui em Mateus 15, ali a multidão seguia o Senhor Jesus Cristo. E a multidão seguia ele em quantidade, vamos dizer assim, razoável. Começaram com 70, 120, 150, daqui um pouco eram 1000, e há relatos de 5.000. E eu acredito que eram muito mais de 5.000, porque houve determinados escritos bíblicos que não chegaram até nós. E também há muitos relatos. Em 3 anos de ministério, vida pública, quantas pessoas Cristo arrastou, quantas multidões foram com ele. É claro que poucos o seguiram até a morte de cruz. Mas de início, quando a fama se espalhou, muitos chegaram-se a ele, em quantidade que a gente não pode contar. Até onde os apóstolos contaram, eles conseguiram. Mas chegou um certo determinado período em que não conseguiu-se mais se contar, se ter uma real noção de quantas pessoas estavam ali com ele, estavam partilhando de suas palavras. Mas há 3 dias que uma multidão volumosa seguia ele e estava em contato com ele. E nesses 3 dias, o Senhor falou assim, olha as palavras do mestre. Eu tenho pena, eu tenho dó.
Eu tenho dó, eu tenho pena dessa multidão. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Aí alguém chega para o Senhor e fala assim: como que poderemos juntar tanto alimento para saciar esse povo todo? Como é que a gente vai fazer? Não tem como. Como é que eu vou juntar aí tanta comida? De onde eu vou tirar? Estamos no deserto. Estamos no deserto, Senhor. Aqui não tem de onde tirar para dar comida para tanta gente. E então o Senhor, continuando o texto, a parte que eu não li, né, que você vai ler em casa, continuando o texto, você vai ver que ele manda ele pegar uma certa quantidade de pães e peixes. E conforme a sua tradução da Bíblia, alguns evangelistas falam que eram tantos peixes e tantos pães. E ali houve a primeira multiplicação dos peixes. A primeira multiplicação dos pães. A primeira multiplicação do que é alimento que o homem produziu e o alimento que o homem retirou da natureza. E isso é muito simbólico. Porque Cristo pediu que trouxessem para ele aquela quantidade e apresentaram a Cristo aquilo. Ele abençoou, ele deu graças a Deus, ele aplicou a sua força, o seu poder espiritual, poder divino. E todos comeram, todos satisfazeram o seu desejo, o seu coração. Naquele momento, todos. Não teve quem desfaleceu. Naquele momento ninguém desfaleceu. Ainda sobraram 12 cestos do restante, do que sobrou da sobra. Mesmo pedaços dos pães, peixes, 12 cestos. E as pessoas acreditam realmente que seja só aquilo, a parte material. Mas naquilo que você lê no Evangelho, você tira assim um conceito espiritual de uma alimentação também espiritual que houve naquele momento. É claro que houve da forma física, o milagre foi físico, os testemunhos e relatos são físicos, mas o milagre espiritual já havia acontecido. O alimento sólido, que do pouco se faz muito, preenche a todos e sobra 12 cestos. A virtude do Senhor Jesus Cristo, da sua vida íntegra, porque virtude não é poder, virtude é a integridade. Um homem virtuoso, uma mulher virtuosa é um homem íntegro, uma mulher íntegra. Então aquela virtude dele, aquela transparência dele, obstinação para cumprir o desejo do seu pai, cumprir sua missão nesta vida, levaram ele ao êxito total, à total vitória. E ele deu como exemplo essa multiplicação. Aquelas pessoas que estavam ali se alimentaram e se saciaram. E sobraram-se 12 cestos, da onde não se podia tirar. Uns falam que foi a partilha, outros descreem, de certa forma, ao ceticismo que está rodeando o mundo espiritual também hoje em dia. É natural, é muito comum que aconteça. Já acontecia naquela época. Aqueles 12 cestos que ficaram lá sobrando representa o resto das vicissitudes da vida que foram sobejadas, que foram descartadas, talvez até guardadas para depois, que foram muitas vezes rejeitadas porque já fartou, já deu sustância o suficiente, já não tem mais o que preencher ali. E representa muito os apóstolos de Cristo, que em seu número de 12, ali no princípio do seu evangelho, repartiram aquilo que eles pegaram do Senhor, porque eles não pegaram o pão completo. O pão completo que vem do céu é o poder espiritual que vem direto do céu, do reino, da fonte. Isso eles não tinham, porque eram humanos, não tinham a natureza divina. Mas sobejou aqueles pedaços. E eles tinham pedaços. Cada um daqueles apóstolos, ele conviveu com Cristo um determinado pedaço da vida.
pedaços do movimento. Nesses 3 anos de ministério, tiveram pedaços de contatos com Cristo e foram passando para aquela multidão que não se pode contar, que é a multidão que começou lá com ele e chegou em mim e você. Hoje, em mim e você, está se cumprindo a partilha dos pedaços dos cestos. E oxalá, Deus queira, né, que assim seja, que esse pedacinho do pão, ele seja suficiente para te manter. Porque não é pão feito em qualquer mercadoria, mercearia, qualquer panificador, qualquer mercadinho. Não é qualquer pãozinho. É um alimento espiritual. É um alimento que você, com um pedacinho, você marcha. Você marcha um período longo. Você mantém o teu corpo. Eu estou falando espiritual. Também é por causa disso que durante os rituais de ceia das igrejas evangélicas, quando você faz a lembrança da memória da morte de Cristo e vitória na cruz, quando você ora e se alimenta de um pedacinho, de um fragmento de pão, seja ele no mês, no semestre, na quinzena, na semana, no ano, você está rememorando a morte da cruz de Cristo e essa vitória perpétua. E aquele pãozinho, espiritualmente falando, representa um alimento espiritual que vai durante muito tempo manter você, que vai te preencher. O simbolismo da ceia é esse: preenchimento espiritual com o corpo de Cristo, com o pão sagrado, com o pão celestial, o pão que veio do céu, como ele falou. Então aqueles pedaços de pão são isso, os que sobraram nos cestos dos apóstolos. Oxalá você tenha comido o pão original, mas você nasceu agora, há tantos anos atrás, você não pisou com Cristo na terra. Tem gente que sonha: ai, como eu queria ter nascido no tempo de Jesus, eu seria uma pessoa tão diferente. Ai, como eu queria ter nascido no tempo dos apóstolos, eu ia com ele até o final. Eu não teria negado como Pedro, eu não teria traído como Judas. As pessoas pensam assim, sonham assim, vagam e divaneiam desta forma. Em suas filosofias humanas, pensam e meditam que seria diferente, que seriam pessoas diferentes em locais diferentes. A nossa vida é aqui e agora. E o alimento espiritual está aí. Você tem dentro da sua casa uma Bíblia Sagrada? Ah, não tem uma Bíblia, não tem, irmão. Você tem um celular, tem uma Bíblia online. Vai lá, pega um pedacinho do teu pão, faça um alimento espiritual. Pega essa necessidade que tem, essa tua fome, e sacia ela com um pedacinho, com um versículo, um capítulo. Leia, pesquise. Certeza que o teu corpo espiritual ficará sadio. Não vai desfalecer ao caminho. Você veja que quando Cristo conversava com o apóstolo nesta passagem, na passagem da multiplicação, o apóstolo disse: como é que vou trazer alimento no meio do deserto? Nesse deserto não tinha nada, nada nascia. Como é que vai trazer um peixe do deserto? Um pão vai colher um trigo do deserto? Não tem como. E hoje, muitas vezes, as pessoas migram por desertos espirituais. Ali elas olham o deserto: não, desse deserto eu não vou conseguir tirar um peixe. Desse deserto eu não tiro uma fruta, não tiro um trigo. E o peixe e o trigo, o pão, né? O trigo, eles têm dois significados, como eu disse lá no começo desta análise. O peixe é aquilo que você captura ao longo do tempo e não foi necessário, muitas vezes, o teu esforço para que ele crescesse. E o trigo, o pão, é aquilo que você produz, que você fabrica ou que você compra com o teu sustento. Eu espero que na tua vida, o teu alimento realmente em Cristo seja o espiritual. Não seja aquilo que você está simplesmente buscando nessa terra ou aquilo que você está comprando e adquirindo com o seu trabalho. Eu espero que o teu alimento espiritual
seja no céu, e que Ele venha te sustentar, te dar uma esperança de uma vida eterna com Cristo, Senhor nosso, possamos nos encontrarmos lá em cima. E lá sim, lá você não vai ter fome e não vai ter desejos, e lá você será saciado sim, farto. E lá sobrará muito, sobejará muito, vai sobrar muito. Claro que não vai estragar, mas vai sobrar muito, porque lá tem para todos e tem muito. Tá bom? Graça e paz a todos, nos vemos no próximo vídeo, se assim nos permitir. Deus abençoe a todos, nos vemos no próximo vídeo da série Vindas Águas. Paz e graça.